Iniciamos então a aula da parte 6, da etapa 3, e nesse ponto nós já fizemos no nosso jogo Pentago o refinamento de todos os casos de uso com diagramas de atividades, inclusive em relação ao diagrama de casos de uso inicial lá da etapa 1, nós vimos que nós identificamos novos casos de uso na etapa 3 ao manusear e analisar os diagramas de atividades que geramos até agora. Bom, antes da modelagem propriamente dita, eu tenho que fazer algumas observações, tomando cuidado de não repetir aqui o curso conceitual. Mas são dois destaques importantes. Bom, o primeiro destaque é o seguinte: o que é o refinamento de casos de uso? Bom, nós estamos seguindo um percurso onde os casos de uso são refinados inicialmente com diagramas de atividades, que nós já fizemos, e na sequência, ou a seguir, são refinados com diagramas de sequência. Então, os diagramas de atividades eles são um passo ou uma etapa para chegar aos diagramas de sequência. No final das contas, o que a gente quer de mais importante gerar na etapa 3 são os diagramas de sequência. Muito bem. Olhando essa imagem, esse diagrama que está aí colocado na tela, o que nós vemos? Do lado esquerdo, eu digo o seguinte: olha, quando eu modelo um caso de uso, quando eu refino um caso de uso com diagrama de atividades, o que eu estou definindo? Eu estou definindo o que fazer, quer dizer, eu descrevo o caso de uso como um algoritmo, apenas isso. Foi o que nós vimos, foi o que nós fazemos. Agora, do lado direito da nossa tela, eu digo diagrama de sequência, além do que fazer. Quer dizer, aquele diagrama que eu descrevi no diagrama de atividades, eu também vou descrever aqui com uma outra sintaxe no diagrama de sequência, sendo que ele já está definido no diagrama de atividades, então não tenho que redefinir nada. O algoritmo está pronto no diagrama de sequência. No diagrama de atividades. Mas quando eu faço o diagrama de sequência, então aqui no lado direito, ali a última linha, eu estou destacando que além do que fazer, eu defino quem faz. E quem faz alguma coisa no programa orientado a objetos são os objetos. Muito bem. Dito isso, passamos para a segunda observação. E a segunda observação é como nós construímos o diagrama de sequência. Bom, a construção do diagrama de sequência ela é relativamente simples, digamos assim. Ela consiste em repetir várias vezes, quantas vezes forem necessárias, conforme a extensão do caso de uso, em termos da sua complexidade, se ele é longo em termos de muitos passos ou não, nós repetimos esse algoritmo. Primeiro passo lá em cima, a identificação de uma responsabilidade, que na verdade nós já temos elas identificadas. As responsabilidades, seguindo o percurso que nós estamos seguindo, elas já estão identificadas lá nos casos de uso. Então, cada passo, cada procedimento, desculpa, lá no diagrama de atividades. Então, cada passo, cada procedimento lá no diagrama de atividades é uma responsabilidade identificada. Muito bem, então, identificar cada responsabilidade, na verdade, é tomar cada procedimento que já está definido lá no caso de uso. Passo 2 deste algoritmo, a atribuição de responsabilidade. Então, nós temos a definição do que tem que ser feito, que é a própria responsabilidade. Agora nós temos que definir quem faz. Atribuição de responsabilidade, isso é decisão de projeto. Então, dado determinado procedimento, quem é o responsável por esse procedimento? Que objeto executará esse procedimento? Objeto, instância de uma classe. E, bom, primeira observação nesse passo 2, atribuição de responsabilidade. Uma pequena responsabilidade pode ser atribuída a um único objeto, porém uma responsabilidade um pouco mais complexa pode ser atribuída a uma coleção de objetos. Muito bem. Dada a decisão de que determinada responsabilidade será de um objeto ou de uma coleção de objetos, nós chegamos ao passo 3 desse algoritmo lá embaixo na imagem. Identificação de método. Dado que um objeto tem uma responsabilidade, eu preciso tornar viável que esse objeto a execute. Como? Criando na classe correspondente um método. Na verdade, um ou mais métodos.
Então, uma responsabilidade identificada e atribuída, ela pode ser atribuída a um ou mais objetos, e isto me levará o quê? A identificação de um ou mais métodos em um ou mais objetos. E isso, no fundo, é o que nós queremos do refinamento de casos de uso. Quais são os métodos da classe? E nós vamos ver que quando nós identificamos os métodos na construção, durante a construção do diagrama de sequência, quer dizer, nós estamos colocando métodos lá nas nossas classes, lembrando que nossas classes até agora só têm atributos identificados, não têm métodos. Então, estamos definindo nosso programa orientado a objetos, mas não apenas isso, quer dizer, o diagrama de sequência, ele no seu formato final, nós vamos ver que ele fica muito próximo do código. Nós temos não apenas a identificação dos métodos, mas uma clara visão do que esses métodos devem fazer. Ainda não seus algoritmos, mas uma clara visão do que esses métodos devem fazer. Bom, então nós partimos agora para o refinamento do primeiro caso de uso e vamos partir do nosso diagrama de casos de uso do Pentágono. Então, com o nosso diagrama de casos de uso, aqui a questão é qual caso de uso nós vamos começar a produzir. O nosso ponto de partida é o quê? Nós temos todos os diagramas de atividade prontos, temos 10 casos de uso aqui e 11 diagramas de atividades, porque nós temos um diagrama que é o desdobramento do caso de uso efetuar giro de quadrante, que é o proceder giro do quadrante, e os 10 diagramas de sequência estão vazios, quer dizer, o sinalzinho de mais aqui na minha ferramenta diz que tem conteúdo no diagrama, e aqui não tem sinalzinho de mais, os diagramas estão todos vazios. Bom, a ideia de começar com a modelagem, lá nos diagramas de atividades, nós modelamos o colocar pedra e o conectar. O colocar pedra depois foi desdobrado no efetuar colocação de pedra, que era o cenário principal da modelagem original que nós fizemos aqui. Então, o que inicialmente nós definimos aqui como cenário principal, depois se tornou esse caso de uso, auxiliar tanto do colocar pedra como do receber jogada. E o avalia no encerramento de partida, que havia originalmente sido um desdobramento do colocar pedra, se tornou um caso de uso auxiliar tanto aqui desse efetuar alocação de pedra, quanto do efetuar giro de quadrante, associados aos casos de uso colocar pedra e girar quadrante. Bom, então a princípio a gente começaria talvez pelo colocar pedra ou por esses outros desdobramentos, mas eu vou começar pelo efetuar colocação de pedra, para fugir aqui no colocar pedra do tratamento de interface, que é domínio da solução. Bom, pelo menos nesse primeiro momento, nesse primeiro exemplo. Então aqui na etapa 3, nós já havíamos anunciado lá na parte 1, que trataremos simultaneamente domínio do problema e domínio da solução, mas vamos, no primeiro momento, fugir um pouquinho do domínio da solução, foquemos então nesse caso de uso, que é o colocar pedra, mas vamos dar uma olhada nesses casos de uso, colocar pedra, efetuar colocação de pedra e o avaliar iniciamento de partida. Então primeiro aqui o nosso colocar pedra. Então aqui está a ideia de seleção da posição, seguem-se testes, e aí se eu tenho aqui a condição de cenário principal, que é o que? Olha, é o jogador do turno, não há uma jogada em andamento, quer dizer, eu posso colocar pedra, e foi selecionada uma posição vazia, muito bem, vou colocar pedra nessa posição. E o efetuar colocação de pedra, o outro caso de uso, aqui onde está... Aqui, efetuar colocação de pedra, linear, coloca a pedra na posição, avalia encerramento da partida, que é um caso de uso, exibir estado da partida, registrar a jogada em andamento e enviar a jogada para o adversário remoto. Bom, então eu vou, e ele invoca o avaliar encerramento de partida, aqui está o avaliar encerramento, sequência. Atividades, o avaliar o encerramento da partida. Então, aquela varredura de linhas, depois colunas,
e depois diagonais para encontrar o adversário vencedor. Caso contrário, verificar se há registro do jogador local como vencedor. Se nenhum dos dois é vencedor, avaliar o tabuleiro cheio, e se eu já tiver girado o quadrante e o tabuleiro estiver cheio, a partida encerrou sem vencedor. Muito bem, já vimos isso antes. Então, desses três, dessa sequência, né, colocar pedra, para efetuar colocação de pedra, para avaliar encerramento de partida, eu vou ficar com esse do meio, que o efetuar colocação de pedra no primeiro momento. Um caso de uso linear, relativamente simples, focado no domínio do problema, onde nós temos algumas questões relevantes aqui a tratar. Muito bem, então nós carregamos aqui o efetuar colocação de pedra. Aqui está o diagrama de sequência. Vamos abri-lo, né? Ele está vazio. Muito bem, nós começamos então a nossa modelagem. E ela começa não aqui no diagrama de sequência, mas começa no diagrama de atividades. Então nós vamos aplicar aquele algoritmo, né? Passo 1 a identificar uma responsabilidade, que é um procedimento do diagrama de atividade, já está aí, só pegá-lo, seguir o diagrama na ordem. A primeira certamente está aqui em cima, nenhum trabalho, a próxima é a seguinte. Então, identificação de responsabilidade, segundo, atribuição de responsabilidade, um ou mais objetos, e terceiro e último passo, a criação de método ou métodos nesse ou nesses objetos que receberam a responsabilidade. Muito bem, então colocar pedra, uma questão preliminar. Sempre que a gente começa um refinamento de casos de uso, primeiro ponto é como é que esse caso de uso começa. Como esse caso de uso começa? Antes então de tentar aplicar o algoritmo sobre esse nodo aqui, vamos pensar como esse algoritmo começa. Bom, vamos voltar, né? Nós vimos que para chegar aqui no efetuar colocação de pedra, eu inicio aqui no colocar pedra. No colocar pedra nós temos o quê? Selecionar posição. Selecionar posição, isso que certamente é uma ação de interface. Quer dizer, quando a gente for pensar lá no diagrama de sequência do caso de uso colocar pedra, essa primeira responsabilidade certamente é atribuída a um elemento de interface, selecionar posição do tabuleiro. E observem, verificar turno, e seguem-se as ações. Veja, selecionar posição certamente seria uma responsabilidade de interface. Verificar turno não, isso é lógica do jogo. Tratamento do domínio do problema jamais ficaria com elementos de interface. Muito bem, então a interface, digamos assim, o caso de uso colocar pedra, não o que vamos fazer agora. Iniciaria na interface, passaria a responsabilidade para um elemento de interface. Veja, avaliar jogada em andamento, avaliar posição ocupada, tudo questões do domínio do problema seriam tratadas certamente por elementos de domínio do problema, não por elemento de interface, até que chega aqui no nosso caso de uso efetuar colocação de pedra. Muito bem. E o nosso caso de uso efetuar colocação de pedra, colocar pedra na posição. Certamente isso é uma questão do domínio do problema. Então nós perguntamos, dentre os elementos do domínio do problema, qual deles deveria ser o responsável por isso, por colocar pedra na posição, por esta ação que aqui está? Muito bem, vamos então para o diagrama de classes do domínio do problema. Aqui estão os elementos do domínio do problema identificados até agora, na etapa 1. E nós perguntamos, qual desses elementos receberia essa determinação de, olha, coloque pedra na posição? Então observa, quando nós criamos esses elementos, nós definimos aqui o nosso tabuleiro como um elemento centralizador. Quer dizer, o tabuleiro agrega os 4 quadrantes e aquela matriz de tabuleiro, que por sua vez agregam as respectivas posições, e o tabuleiro é quem conhece os 2 jogadores. Então certamente não chegaria a mensagem de colocar pedra na posição, diretamente numa posição, porque nós não teríamos o objeto identificado. Da mesma forma, não chegaria nem no quadrante, nem na matriz do tabuleiro, porque quem conhece esses elementos são o tabuleiro. Então é muito lógico, digamos assim, nesse momento, que o elemento ao qual eu alocaria a responsabilidade, que é a primeira responsabilidade, colocar pedra na posição, seria o tabuleiro.
Então, eu tenho que colocar aqui no meu diagrama de sequência o tabuleiro, o objeto tabuleiro. Então aqui está o primeiro elemento colocado no meu diagrama de sequência, uma linha de existência, um objeto, uma instância da classe tabuleiro. E aqui eu faço uma observação. Na identificação desse objeto, a minha ferramenta ela coloca como default o próprio nome da classe, que é tabuleiro, 2 pontos, classe tabuleiro, quer dizer, o objeto tabuleiro é a instância da classe tabuleiro. Nós temos uma questão, e eu discuto isso lá no curso conceitual e também lá no exemplo que eu trato, de que dar nome para objetos num diagrama de sequência é alguma coisa um tanto quanto complexa. Por quê? Porque um mesmo objeto pode ser apontado por outros dois, por atributos, por exemplo, com identificadores diferentes. Então, um objeto chama um outro objeto por um nome, digamos assim, um terceiro objeto chama aquele mesmo objeto por um outro nome. Qual nome a gente dá? Então, para evitar esse tipo de coisa, eu faço o seguinte: no meu default, eu deixo todos os objetos sem nome, apenas a identificação da classe. Se eu achar necessário dar nome para o objeto, por exemplo, imaginem que aqui no nosso pentágono nós tivéssemos num mesmo diagrama de sequência os dois jogadores, jogador 1, jogador 2, jogador local, jogador remoto, e eu precisasse diferenciá-los. Bom, então eu preciso, não basta colocar duas linhas de existência, aqui 2 pontos jogador, que isso não seria adequado, então eu teria que usar o nome do objeto, mas aqui não. Então o nosso tabuleiro, voltemos lá para o nosso diagrama de atividades. Muito bem. Identificação de responsabilidade. Colocar pedra na posição. Ok. Atribuição de responsabilidade. Atribuímos a uma instância da classe tabuleiro. Muito bem. E agora? Bom, para fazer isso, a classe tabuleiro, voltemos aqui, para colocar pedra na posição, o tabuleiro precisa de um método para isso. Vamos criar então um método na classe tabuleiro. E a forma de criação de métodos, eu diria o seguinte: nós precisamos nesse momento assim, ser o menos criativos possível. Então eu vou copiar aqui o texto da ação que está no diagrama de atividades, colocar pedra na posição, e aí eu vou criar um método no tabuleiro, e eu vou criar esse método, vou chamar esse método do quê? Vou chamar esse método de colocar pedra. Em qual posição? Então esse método precisa ter um parâmetro que é a identificação da posição. Ok? Mas vamos chamar esse método de colocar pedra. Assim como o próximo nós vamos chamar de avaliar encerramento partido, ou só avaliar encerramento, e o seguinte aqui exibir estado, e por aí vai. Então a ideia é que eu olho o diagrama de sequência, olho o diagrama de atividades e eu reconheço um no outro. Então o melhor nome para dar para os métodos que eu vou criando são exatamente os identificadores dos procedimentos que já estão aí no diagrama de atividades. Quanto menos criatividade nesse aspecto, melhor. Quanto mais igual a coisa ficar, melhor. Muito bem, então vamos criar um método. Bom, quem invoca esse método? Como chega no tabuleiro essa invocação desse novo método que nós estamos criando, o colocar pedra na posição? Bom, digamos assim, eu vou abstrair nesse momento, até porque para chegar aqui no colocar pedra na posição, eu estou vindo lá do caso de uso colocar pedra, veja, algo acontece até nós chegarmos aqui no caso de uso efetuar a colocação de pedra, que é o que nós estamos modelando. Então, eu vou abstrair quem invoca esse método. Como eu abstraio? Com uma mensagem achada. Então, vou criar aqui uma mensagem achada. E agora eu tenho que criar o tal do método, que é invocado por essa mensagem achada. Bom, na minha ferramenta e na grande maioria das ferramentas que tratam a criação de diagramas de sequência, como nós fazemos isso? Bom, nós selecionamos aqui a nossa mensagem e nós criamos o tal método associado a essa mensagem. E aí, fazendo dessa maneira, o método automaticamente é associado à classe, a respectiva classe, a classe tabuleiro.
Muito bem, então vamos fazer essa criação do método. Então, aqui com a aba de criação do método, eu vou colocar pedra na posição, é aquilo que estava escrito lá no diagrama de atividades. Eu vou chamar o método, então, de colocar pedra. Esse método precisa de parâmetro? Certamente, eu preciso identificar a posição. Como eu identifico a posição? Eu tenho o objeto posição, a instância da classe posição nesse momento? Não, eu não tenho. O que eu tenho é uma informação que virá lá da interface que me disse, olha, eu selecionei a linha tal e a posição tal, quer dizer, coordenadas. Muito bem, então vamos adicionar um parâmetro linha e um parâmetro coluna, ambos de tipo inteiro. Muito bem, parâmetros linha, coluna inteiros. Método colocar pedra, ok. Aqui está o método colocar pedra. Eu vou fazer a assinatura aparecer completa. Aí está. Detalhes da minha ferramenta, não cabe discutir. Aqui está então o método colocar pedra com seus parâmetros linha e coluna. Agora observa que se eu vier aqui no domínio, no diagrama de classes do domínio do problema, vejam que a classe tabuleiro agora possui o método colocar pedra. Então vejam, olhando o nosso diagrama de classes, é o primeiro método criado no escopo do desenvolvimento do nosso jogo Pentágono. Então, quando eu vou criando os diagramas de sequência, eu vou criando e colocando os métodos nas classes. Vou materializando o meu programa orientado a objetos. Muito bem, aqui está, olha. Então, voltemos aqui para o diagrama de sequência, desculpa, de atividades. Então, vejam, nós estamos seguindo o nosso algoritmo. Identificar a responsabilidade, atribuir responsabilidade, criar método. Identificar a responsabilidade está aqui, o primeiro elemento do diagrama de atividades, o próximo vai ser esse. Colocar pedra na posição. Ok, muito bem. De quem é a responsabilidade? Atribuição. A responsabilidade é do tabuleiro. Muito bem, e aí precisamos criar um método. Ok, criamos o método colocar pedra. Uma coisa que nós não discutimos, será que esse método precisa ter um retorno? Por enquanto a gente não definiu o retorno void, não retorna nada. Por enquanto. Pode ser que a gente mude de ideia em relação a isso. Nesse momento nós temos certeza que o método precisa desses dois parâmetros. Também nós podemos concluir mais tarde que o método precisa de mais parâmetros, nós identificamos linha e coluna, mas talvez ele precise de outros, não sei. Então a ideia nesse primeiro momento é o seguinte, nós identificamos os métodos com as informações que nós temos, agora tudo o que nós estamos fazendo aqui é passível de mudança posterior. Muito bem, agora voltemos para o diagrama de atividades. Está completa a responsabilidade de colocar pedra na posição? Quer dizer, basta invocar o método do tabuleiro, pá, a coisa está pronta, a coisa está feita? É evidente que não. Voltemos aqui para o nosso diagrama de classes. Vejam, a classe posição está aqui. A classe posição, ela é o quê? Ela é parte de um quadrante, uma posição, ela é parte de um quadrante e da matriz tabuleiro, simultaneamente, e o tabuleiro conhece esses dois elementos. Então, veja, é neste objeto posição que eu preciso colocar pedra. Este objeto posição eu preciso colocar pedra. Mas, a única coisa que eu fiz foi pedir para o tabuleiro fazer isso. Peraí, o tabuleiro precisa envolver os outros elementos agora para fazer isso. Porque observa que o diagrama de atividades, o próximo passo é o que? Avaliar o encerramento da partida com uma pedra colocada na posição. Então essa primeira responsabilidade, não basta simplesmente eu dizer, olha, eu invoco do tabuleiro o método colocar pedra e eis que magicamente a pedra está colocada. Não, preciso definir o passo a passo do meu programa. Tá, uma vez que o tabuleiro recebe a invocação desse método colocar pedra, como é que ele executa isso?
nota que, olhando para o diagrama de classes, ele não executa por ele. Por quê? Porque a pedra tem que ser colocada aqui, ó, eu tenho que envolver um objeto posição. Eu tenho que envolver um objeto posição. Por sua vez, tabuleiro não aponta posição. Tabuleiro aponta quadrante, tabuleiro aponta matriz de tabuleiro. E além do mais, a gente tem que pensar o quê? Que um dos jogadores está jogando, então eu tenho que ver dos dois jogadores que o tabuleiro aponta, né, jogador local e jogador remoto, em qual deles o turno é verdadeiro. Percebe? Então, em qual deles nada, eu estou tratando aqui a ação do jogador local. Né? Aliás, não necessariamente. O efetuar a colocação de pedra, ele é invocado também pelo receber jogada. Então, sim, eu preciso identificar qual dos dois jogadores é o jogador da vez, que pode ser o jogador local ou o jogador remoto. Então, eu preciso observar isso, a vez dos jogadores. Então, é isso. Precisamos envolver todos esses elementos aqui. Muito bem, então agora nós vamos definir o passo a passo desse caso de uso. Então vejam, a posição que chega, a posição identificada lá da interface, ela faz o quê? Bom, ela é uma posição de um quadrante ou ela é uma posição de uma matriz de tabuleiro? Decisão de projeto, temos que decidir agora. Olha, digamos assim, nós queremos, no primeiro momento da colocação de pedra, não nos interessa pensar em quadrante. Interessa pensar que, olha, na posição 00, na posição 43, não me interessa quadrante. Então, nesse momento, é mais interessante eu pensar na matriz do tabuleiro. A matriz do tabuleiro, qual posição apontada pela matriz do tabuleiro, coloco a pedra nesta posição, automaticamente o quadrante vai estar envolvido. O quadrante que a aponta saberá que aquela posição está ocupada. Bom, e tenho que olhar os dois jogadores. Porque eu preciso descobrir qual dos dois é o jogador local. Então veja, nós precisamos voltar aqui para o nosso diagrama de sequência e colocar aqui esses elementos. Preciso colocar, porque participa desse caso de uso, a matriz tabuleiro e a matriz tabuleiro, que se chama matriz aqui, né? E a posição, uma posição certamente será ocupada, e os jogadores. Bom, vamos fazer isso então, vamos colocar esses elementos aqui no nosso diagrama de sequência. Aí estão os objetos então colocados no nosso diagrama. Então a matriz de tabuleiro, posição, os dois jogadores. Pode ser que nós queiramos inserir outros objetos aí, ou eventualmente remover algum deles, não importa. Bom, nesse momento, observa que os dois jogadores os objetos recebem nomes. Jogador local, jogador remoto. Bom, não importa. Nesse momento eu preciso diferenciar objetos, aquilo que eu comentava antes. Muito bem, então sigamos o caso de uso. Olha, o tabuleiro recebeu a invocação de colocar pedra e uma pedra precisa ser colocada nessa posição. Ok, muito bem. E aí como é que a gente faz isso? Olha, o tabuleiro primeiro, aqui está, a posição, linha, coluna, posição identificada por duas coordenadas, linha, coluna. O tabuleiro conhece a posição? Não, o tabuleiro não conhece a posição. Olhando aqui o diagrama de classes, tabuleiro conhece a matriz tabuleiro e a matriz tabuleiro conhece posição. Bom, então tabuleiro não pode fazer diretamente a colocação de posição. O tabuleiro vai fazer o quê? Ele recebeu a determinação de colocar pedra, vai repassar isso para a matriz tabuleiro, que por sua vez vai colocar pedra na posição. Muito bem, então vamos lá. Certamente o próximo passo é o quê? O tabuleiro repassar esta responsabilidade de colocar pedra para a matriz de tabuleiro. Bom, responsabilidade dividida, responsabilidade atribuída à matriz de tabuleiro, vamos criar método. Nesse caso, que método nós criaríamos? Bom, nós estamos apenas repassando a responsabilidade. Então, o nome do método no tabuleiro era colocar pedra, e aqui a ideia é criatividade zero. O método aqui também vai se chamar colocar pedra, dentro daquele princípio. Métodos para fazer a mesma coisa têm a mesma identificação.
dos bons princípios do desenvolvimento de software. Muito bem, então vamos aqui criar um novo método nesta classe, o mesmo nome do outro, colocar pedra, parâmetros, certamente os mesmos parâmetros. Linha e coluna, ambos inteiros. Muito bem. Colocar pedra. Muito bem, para a matriz tabuleiro colocar pedra na posição, né, primeiro das 36 posições que ela aponta, ela tem que saber quem é esse objeto posição. Muito bem, então ela vai precisar identificar o seu objeto posição. Né? Então nós vamos fazer com que a matriz de tabuleiro invoque um método dela mesma. Para quê? Para obter este objeto posição. Então vamos criar aqui um método. Né? Obter posição. Isso é um método get, mas não vamos ficar aqui misturando inglês com inglês. Né? Get posição, está tudo em português, vamos manter tudo em português. Então, obter posição. Obter posição retorna, tem tipo de retorno? Certamente tem que retornar um objeto posição. Né? Então, tipo de retorno, posição. Preciso de parâmetros? Claro que sim, eu preciso repassar os mesmos parâmetros para saber qual é esta posição. Então, os mesmos parâmetros linha e coluna, ambos inteiros. Muito bem. Então, obter posição, né? Linha coluna retorna posição. Puxa, se retorna alguma coisa, essa alguma coisa tem que ser guardada em algum lugar. Então, vamos criar uma variável aqui, uma variável posição. Variável posição, fazer a atribuição e dizer, olha, esta variável posição é igual a o retorno de obter posição, a matriz de tabuleiro invoca dele mesmo, e passando como parâmetros linha e coluna, retorna uma posição, ela vai ser guardada nesta variável posição. Muito bem, quem é o objeto apontado por essa variável posição? É este aqui. O que nós precisamos agora fazer? Olha, nós vamos colocar pedra na posição. Como é que é essa história de pedra? Existe a classe pedra? Como é que é esse negócio? Bom, vamos voltar ao diagrama de classes. Quando nós produzimos diagrama de classes, nota que as classes começam a crescer com métodos. A gente começa a ter que reorganizar o nosso diagrama. Então, aqui está a nossa classe posição. Nós, quando produzimos esse diagrama de classes, né, modelando o domínio do problema lá na etapa 1, nós decidimos o quê? Não, a posição não conterá uma pedra. Né? A posição ela fará o quê? Ela apontará o jogador que a ocupa. Então, na prática, eu preciso saber o quê? Olha, qual dos dois jogadores é o jogador do turno? Qual dos dois jogadores é o jogador do turno? Aquele que for o jogador do turno, ele será apontado pela posição. E observe que quando nós chegamos nesse caso de uso que nós estamos modelando, o efetuar a colocação de pedra, necessariamente é um jogador habilitado. Ou o jogador da vez, o jogador local está habilitado, porque eu chego aqui apenas no caso do cenário principal, ou o jogador remoto está habilitado, por quê? Porque o receber jogada sempre trata uma colocação de pedra válida. Então há um jogador habilitado e nós sabemos que essa posição que nós aqui estamos tratando, esse objeto, é uma posição vazia, que não aponta a ninguém. Isso já foi testado antes, então não precisamos fazer esse teste. Então nós precisamos fazer o quê? Olha, a matriz tabuleiro, ela conhece a posição. Ela conhece a posição, muito bem. Mas ela não sabe qual jogador ela deve colocar nessa posição. E, voltemos aqui para o diagrama de classes, a matriz tabuleiro, ela conhece suas posições, mas ela não conhece os jogadores. Quem conhece os jogadores é o tabuleiro. Então agora o tabuleiro precisa saber quem é o jogador da vez. É o jogador, qual é o jogador habilitado, qual é o jogador que é o seu turno, que
que o atributo a seu turno é verdadeiro? É o jogador local ou é o jogador remoto? Muito bem, então o tabuleiro precisa saber disso. E aí como é que fica a história da colocação, quer dizer, fazer com que a posição aponte ao jogador? Bom, vamos ter que decidir. Vejam, se esse objeto aqui conhece o jogador, né, que deve ocupar a posição, conhece esses dois aqui, e vai definir qual desses dois aqui aponta a posição, poxa, e aí vai fazer o quê? Como é que a gente liga o jogador que esse cara aqui vai conhecer, que o tabuleiro vai conhecer, com a posição que a matriz de tabuleiro conhece, que está? Bom, vamos fazer o seguinte, do jeito que está não está bom, Vamos fazer o seguinte, nota, eu estou, acho que é o legal da história, aqui nessa modelagem, que eu estou criando esse diagrama enquanto modelo. Eu não estou aqui fazendo teatro com uma solução pronta. Estou criando a solução aqui ao vivo. A ideia é ser realmente um processo de criação. Então eu vou dizer o seguinte, olha, é melhor, antes de eu fazer esse colocar pedra, estou mudando de ideia agora, antes desse colocar pedra, é melhor eu descobrir qual desses dois jogadores é o jogador habilitado. Qual desses dois jogadores é o jogador habilitado? Bom, quem vai conseguir descobrir isso é o tabuleiro. Muito bem, o que ele vai fazer? Bom, olhamos aqui para o diagrama de classes. O tabuleiro, que aponta dois jogadores, e o jogador sabe se é o seu turno ou não, se seu turno é verdadeiro ou falso. Então o tabuleiro precisa perguntar para o jogador a respeito do seu turno. Muito bem. Precisa perguntar para os dois? Não, porque eu sei que um dos dois está habilitado. Então ele pergunta para um. Pergunta, por exemplo, para o jogador local, ou remoto, tanto faz. Mas digamos que pergunte para o jogador local, é seu turno? Se o retorno for true, é ele. Se for falso, é o outro. Não precisa perguntar também para o outro. Ok? Muito bem. Muito bem. Façamos então o tratamento disso. Então vamos ter que criar aqui, antes do colocar pedra, vamos fazer o tabuleiro perguntar para o jogador. Vamos fazer com o jogador local, pronto, poderia ser com outro. O tabuleiro vai perguntar para o jogador local se é o seu turno, uma espécie de get o atributo seu turno. O atributo seu turno. Muito bem. Então vamos criar aqui um método. Muito bem, vamos aqui criar um método. Vamos chamar esse método de é seu turno. Estou perguntando, jogador, é seu turno? Muito bem, ele vai ter que me responder com boolean. Ele me responde verdadeiro ou falso. Precisa parâmetro? Não, não precisa parâmetro. Basicamente eu estou pedindo para ele me retornar o seu atributo. Opa! Estou perguntando para o jogador local se é seu turno. Retorna booleano, vou ter que guardar isso em algum lugar. Então, vamos dizer o quê? O que retorna, olha, se é a vez do jogador local ou não. Então vamos colocar vez local, significando vez do jogador local. Muito bem, vez local, eu vou dizer o quê? Olha, é seu turno? Retorna true ou false. Muito bem, então agora o tabuleiro já sabe se é a vez do jogador local ou do jogador remoto. O tabuleiro conhece esses dois jogadores, não é isso? E agora ele vai ter que invocar da matriz tabuleiro colocar pedra. Poxa, mas agora se eu quero que a matriz tabuleiro mande a posição colocar pedra, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que passar como parâmetro desse método também um jogador. Também um jogador, o jogador da vez, o jogador habilitado. Muito bem, então eu vou fazer isso. Bom, olha, o método colocar pedra, vamos ver aqui.
O método colocar pedra que nós criamos aqui na classe tabuleiro, com os parâmetros linha e coluna, opa, aquela história, precisamos modificá-lo. Vamos abrir a especificação desse método. Esse método tem dois parâmetros linha e coluna. Vamos adicionar um novo parâmetro, que é o parâmetro jogador. Qual jogador precisa ser colocado na posição? Então, parâmetro jogador, cujo tipo naturalmente é jogador, aqui está. Muito bem, então vejam, nosso método aqui está, foi alterado. Depois precisamos reorganizar esse diagrama de classes. Aqui está, então linha coluna e mais o parâmetro jogador. Venho para cá. Opa, colocar pedra. Tabuleiro. Opa, não. Não. Desculpem, fiz um erro aqui. Deixa eu voltar tudo isso. Eu voltei então a... Ainda não? Muito bem, desculpem, não é na classe tabuleiro que eu tenho que alterar os parâmetros do colocar pedra. Vejam, deixa eu voltar aqui. O erro que a gente comete ao vivo também é didático, né? Então vejam, não é este método colocar pedra que eu acabei de fazer, e por isso, puxa, o meu não teve a alteração que eu queria, claro, fiz errado. Né? Então não é que o método colocar pedra da classe tabuleiro precisa ter um parâmetro adicional, é o método colocar pedra da matriz de tabuleiro. Muito bem, voltemos lá no diagrama de classes. Então observa, aqui nós temos a matriz de tabuleiro, que também tem aqui o método colocar pedra, é esse que nós queremos modificar. Então é aqui que nós queremos colocar o parâmetro jogador, cujo tipo é jogador. Muito bem, então aqui está alterado aqui na classe matriz de tabuleiro. Agora viemos aqui para o diagrama de sequência e está alterado o método invocado aqui. Então, o tabuleiro invoca de matriz de tabuleiro o método de colocar pedra, que agora tem três parâmetros, linha, coluna e o jogador. Muito bem. Com obter posição, já tínhamos feito isso antes, a matriz de tabuleiro conhece qual posição precisa colocar jogador. Precisa colocar pedra, digamos assim. E, na verdade, nós queremos que a posição aponte o jogador. Muito bem, identificada esta posição, agora sim, a matriz de tabuleiro ela pode dizer para essa posição, para ela apontar o jogador. Veja, como é que a gente vai chamar esse método? Colocar pedra... Colocar pedra acho um pouco ruim, até porque a gente não usa pedra. Vou chamar de definir ocupante. Definir ocupante. Cancela, desculpem, cancela, não é isso que nós temos que fazer, desculpem. Cancela... Bem, cancela, volta. Então, vejam, nós temos aqui volta, eu cometi um erro no manuseio da ferramenta, equívoco. Muito bem, então eu tenho aqui a minha mensagem criada para a posição e nós queremos então, a matriz de tabuleiro quer dizer para a posição definir ocupante. Então aqui está o caminho de criação do método na classe, fui por um caminho outro. Então definir ocupante. Definir ocupante, parâmetro, certamente o parâmetro aqui é um jogador identificado. Então, vamos lá, cujo tipo é jogador. Vamos discutir então com ele, com isso pronto. Jogador, ok. Tipo de retorno não, apenas o parâmetro, ok. Muito bem, então definir ocupante jogador. Definir ocupante jogador. Então observem
Vamos ver a coerência do que nós fizemos até agora. Tá? Então, veja, colocar pedra, então nós estamos, voltemos tudo, nós estamos aqui no diagrama de atividades, na responsabilidade de colocar pedra na posição. Colocar pedra na posição. Muito bem. Atribuímos essa responsabilidade ao tabuleiro, mas vimos que a responsabilidade não é só dele, ele vai partilhar essa responsabilidade. Então, colocar pedra com parâmetros, identificamos aqui o primeiro método na classe tabuleiro. Dissemos então, colocar pedra na posição, o tabuleiro precisa saber qual jogador está jogando, então ele pergunta para o jogador local, poderia ser para o remoto, mas decidimos que ele pergunta para o local, é seu turno, que retorna um booleano. Com isso, o tabuleiro descobre se a vez é do jogador local ou do remoto. O tabuleiro sabe isso na variável vez local. Muito bem. Sabendo isso, ele vai fazer o quê? Ele vai passar como parâmetro este jogador. Observe o seguinte, puxa, qual é a mágica que faz com que, a partir da definição desta variável vez local, eu defina o valor do parâmetro jogador, que seria ou o jogador local ou o jogador remoto? Isso não deveria estar aqui nesse diagrama de sequência? Digamos assim, é alguma coisa que precisa ser tratada no algoritmo do método colocar pedra aqui da classe tabuleiro, esse método. Só que como isso aí seria feito? Bom, basicamente o tabuleiro pegaria o quê? Olha, vez local, true ou false. Colocaria isso aí num if else, estou pensando em código. Colocaria isso no if else, olha, if, vez local, então jogador aqui, esse atributo, esse parâmetro aqui, desculpe, esse parâmetro do método é igual, ou argumento, né, é igual ao jogador local. Else, vez local é false, então é jogador remoto, e passa. Mas nota que seria um if else que lá dentro teria comando de atribuição para atribuir a este parâmetro jogador, ou jogador local, ou jogador remoto. Apenas comandos de atribuição. E comando de atribuição a gente não bota no diagrama de sequência. Então, digamos assim, damos um passo mágico da definição da variável vez local para definir que, olha, este parâmetro jogador, o argumento, jogador na hora da invocação, se referirá ou ao jogador local ou ao jogador remoto. Ok? Para o diagrama de sequência é esse nível de detalhamento que dá para fazer. Na hora do método do colocar pedra, bom, aí é outra história. Muito bem. E aí então, vez local, tabuleiro invoca colocar pedra do objeto matriz de tabuleiro, passando linha e coluna como parâmetros, que ele recebeu aqui, e passando também o jogador, onde deve ser colocada a pedra, o jogador que deve ocupar a posição. Matriz de tabuleiro obtém esta posição, identifica das suas 36 quem é o objeto posição correspondente ao linha-coluna recebidos como parâmetro. Definida esta posição, que é este objeto, manda este objeto definir o ocupante, passando o jogador local, o jogador identificado, seja local ou remoto, como parâmetro. Então, definir o ocupante, parâmetro jogador, ok. E aí, voltando aqui para o nosso diagrama de atividades, vejam, finalmente nós executamos o quê? O colocar pedra na posição. Então, a primeira responsabilidade não virou um único método. Inicialmente atribuída a responsabilidade ao tabuleiro, na medida em que nós fomos tratando, como exatamente isso vai acontecer, nós vimos que essa responsabilidade foi distribuída a essa coleção de objetos e foi criada essa coleção de métodos que nós vemos aqui no diagrama. Muito bem, então nós fizemos o quê? Colocar pedra na posição. Primeiro nodo do diagrama de atividades. O que fazemos agora? Bom, passamos para o próximo. Vamos aplicar o algoritmo de novo. Identificar a responsabilidade. A responsabilidade é avaliar encerramento da partida. De quem é esta responsabilidade? Olhando os elementos do domínio do problema, certamente é uma responsabilidade do domínio do problema. É do quadrante, é da matriz de tabuleiro, é da posição, é do jogador? Não, o elemento centralizador ainda é o tabuleiro e as grandes responsabilidades ainda são do tabuleiro. Então o que acontece aqui? O tabuleiro
no contexto, dentro do método colocar pedra, dentro do método colocar pedra, ele fez o quê? Fez com que a pedra fosse colocada numa posição, ok? Nisso que nós vimos. Agora ele tem que fazer o quê? Opa! Ele tem que avaliar o encerramento da partida. Então o tabuleiro invocará dele mesmo o método avaliar encerramento de partida. Bom, vamos colocar aqui. Então nós poderíamos colocar o quê? Olha, o tabuleiro invoca dele mesmo o método avaliar encerramento de partida. Então aqui seria o método cujo nome, evidentemente, não queremos ser criativos, chamaríamos esse método de avaliar encerramento de partida, ou avaliar encerramento, para ser mais curto. E aí? Bom, aí vamos seguir os passos, vamos detalhar o avaliar encerramento de partida, assim como nós detalhamos o colocar pedra na posição. Mas este passo, observem aqui o estereótipo, ele se refere a um caso de uso. Então ele terá o seu próprio diagrama de sequência. Então nós simplesmente invocamos esse avaliar encerramento de partida e deu. Então nós teríamos basicamente duas formas de fazer isso. Nós criaríamos aqui o método avaliar encerramento de partida e nós colocaríamos aqui uma nota. Nessa nota nós explicitaríamos que isso aqui é um caso de uso, por exemplo. Alguma coisa assim, olha, isto aqui é um caso de uso, no sentido de vá olhar o detalhamento deste método aqui lá no respectivo diagrama, não vai ser detalhado aqui, não vai ser tratado aqui. Mas nós temos uma outra forma de fazer isso, e eu vou usar a outra forma até para ilustrar. Bom, já ilustrei a primeira forma, só não vou colocar aqui o nome do método, mas eu vou usar a outra possibilidade. Deixa eu primeiro tirar isso tudo que eu coloquei. Então, tirei aqui o que seria o método avaliar encerramento de partida e dizer o seguinte, olha, nesse momento, voltemos aqui, nós colocamos pedra na posição, nós queremos agora, executar o caso de uso avaliar encerramento de partida. Muito bem, então vamos fazer, vejam, assim como nesse diagrama, que é o algoritmo de um caso de uso, eu estou referenciando este caso de uso dentro de outro, um caso de uso referenciado dentro de outro, eu vou fazer a mesma coisa aqui no diagrama de sequência. A referência de um diagrama de sequência dentro de outro diagrama de sequência. Me deixem fazer isso. Como que a gente faz isso? Bom, nós usamos o elemento sintático uso de interação, que é o mesmo elemento sintático que são os nodos dos diagramas de visão geral de interação. Muito bem, então aqui está um elemento sintático uso de interação. Deixa eu fazer essa linha de existência crescer um pouco mais. E aí, o que nós fazemos aqui? Bom, uma referência. É uma referência a quem? Vejam, é uma referência a quem? Ao caso de uso, avaliar encerramento de partida. Muito bem, então vamos fazer esta referência ao caso de uso, avaliar encerramento de partida, que aqui está. E para deixar muito claro, eu ainda quero associar aqui o estereótipo caso de uso. Veja, porque a referência, o uso de interação, esse elemento, é o quê? É a referência a um diagrama dentro de outro diagrama. Ok? Eu estou fazendo a referência ao diagrama avaliar encerramento de partida dentro do diagrama efetuar colocação de pedra. Mas eu quero deixar muito claro que este diagrama avaliar encerramento de partida é o diagrama de sequência que refina um caso de uso. E não um diagrama de sequência que refina apenas uma parte deste caso de uso que está sendo modelado aqui. Ok? Muito bem, então nós temos então este elemento aí está. Bom, como esse segundo passo vai ser tratado lá num outro diagrama, voltando aqui para o nosso diagrama de sequência, nós já temos este nodo pronto e este nodo pronto. Chegamos neste outro nodo aqui, exibir estado da partida.
Muito bem, exibir estado da partida. Vamos interromper então essa modelagem nesse ponto, o vídeo já está longo. Aí retomamos na parte 7 a partir do tratamento desse nó do exibir estado da partida.